Hello, 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 Quistuffers! E quem me conhece sabe que eu sou fã number one da filósofa e escritora Ayn Rand, que para mim é, se não a melhor, uma das melhores, mas eu acho que é a melhor filósofa da era contemporânea. Todo ser humano, para mim, deveria ler a obra dela e a sua filosofia objetivista, porque ela comprova por A mais B como um homem racional, como o ser humano racional, o homem e a mulher, só via razão que as pessoas, que o mundo pode progredir. Ela escreveu uma série de livros, o mais famoso, claro, e o melhor é o Atlas Shrugged, que em português eu acho que é A Revolta de Atlas, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, que é um país líder mundial, de primeiro mundo. Mas o único livro que eu não tinha lido dela ainda e que é muito bom e que indico demais para os teres é o For the New Intellectual, da Ayn Rand, For the New Intellectual. É um livreto, é um resumo da sua obra. É talvez uma introdução para quem nunca leu Ayn Rand. Para quem leu todos os livros dela, esse livro aqui é até um pouco redundante, mas ainda assim válido porque ela faz uma colocação muito interessante. Mas enfim, eu até lerei para vocês aqui a contracapa. Tá? O livro é em inglês. Eu não sei se esse livro tem em português. Toda a obra que eu tenho dela está em inglês, mas eu sei que alguns livros têm sim, como A Revolta de Atlas. Essa é a edição de 50 anos, tá? É a 50th Anniversary Edition. E aqui fala que ela desafia as doutrinas filosóficas atuais e a atmosfera de pânico, de culpa, de desespero, de tédio que nós vivemos hoje. Tá? Ela escreveu isso faz 50 anos, mas continua super, mega, hiper atual. E aí fala que a Ayn Rand ela propôs o objetivismo, que foca muito na racionalidade e no autointeresse, e que entram num grande contraste, num grande oposto com o altruísmo e o autossacrifício, mas, claro, não é que as pessoas não devem pensar nas outras. Ela tem uma outra visão aqui que é um pouco mais complexa, mais profundo, que vocês devem ler. Resumindo, o começo do livro, For the New Intellectual, é uma carta, digamos assim, de umas 50, 60 páginas da Ayn Rand, fazendo um resumo muito conciso de como o ser humano tem trabalhado desde o começo, aí talvez da Idade Média para cá. E ela divide a filosofia, digamos assim, em dois pontos. O Átila, até em alusão ao Átila, rei dos Hunos, que era um conquistador. Então é aquela pessoa que quer, mas não sabe pensar, não sabe por que, que ela quer mais. Isso se aplica muito às pessoas gananciosas e aos ditadores. Então, hoje, por exemplo, o Putin seria uma pessoa assim, ele quer conquistar tudo, mas para quê? Ele tem uma razão por trás disso? O atual ex-presidente do Brasil, aí também o atual partido que está no poder, que só quer saber de poder, 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 mas não sabe o que fazer com isso, é até burro. E o outro lado ela chama de witch doctors, que são os feiticeiros. É uma alusão ela à esquerda, que é aquela é a pessoa que critica a tudo e a todos, que não mexe um dedo para fazer nada e acha que é a dona da verdade, acha que todos nós devemos viver pelo outro, pela comunidade, blá 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 blá, mas não é capaz de criar um centavo de riqueza, um pouquinho de produção que ajude toda a sociedade. E aí ela diz que os intelectuais então se resumem a esses dois tipos. Ela propõe o objetivismo para os novos intelectuais, quando então ela faz um breve resumo da sua filosofia objetivista que gira em torno da razão e do alto interesse, que é uma vertente, digamos, da mão invisível de Adam Smith. Então, se eu quero ser, por exemplo, médico, eu serei médico, eu estudarei,
eu trabalharei, não dependerei de ninguém, muito menos de governo. Então, eu serei um excelente médico, eu ficarei milionário com isso e, como efeito colateral, eu ajudarei as pessoas como um bom médico. Eu serei um bom médico não porque eu quero ajudar os outros, mas porque eu quero ser médico e porque eu quero ganhar dinheiro. Esse é um exemplo. E eu ganharei dinheiro sendo um bom médico e, como consequência, salvarei vidas, ajudarei pessoas. Essa digamos, um exemplo bem crasso, bem simplificado do objetivismo. E, na verdade, tudo é egoísmo. A Ayn Rand até escreveu também um tratado chamado The Virtue of Selfishness, que é a virtude do egoísmo, numa tradução livre, onde ela prova por A mais B que todos nós somos egoístas. Então, mesmo que eu queira ser um médico altruísta e eu atenda as pessoas de graça, e se eu decidir trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, ir na África, ajudar os mais necessitados lá, o que é espetacular, eu estou fazendo isso porque eu me sentirei bem. Eu estou sendo egoísta. Um exemplo real, Mark, faço muito trabalho voluntário aqui em São Paulo. Porque eu quero. Eu vou lá, ajudo, eu trabalho muito com sem-tetos, dando comida, dando cobertores, etc. Né? Essas coisas, conversando com eles, eu ajudo eles, ajudo muito, mas eu faço isso também por mim, porque eu me sinto bem fazendo tal coisa. Então, eu sou um egoísta no bom sentido. O egoísmo é como o colesterol, existe o bom e existe o ruim. E se você parar para pensar, todos nós então realmente somos egoístas, mas temos que usar esse egoísmo para o bem, para o meu bem e, por consequência, respeitando as leis, etc., toda a sociedade também se beneficiará, que é uma, digamos, vertente social da mão invisível de Adam Smith. Enfim, esse é um exemplo muito crasso, eu até depois, talvez com alguns amigos, faça um vídeo aqui falando sobre o objetivismo. É até interessante que a esquerda ela tem pavor da Ayn Rand. Se você menciona algumas frases do Atlas Shrugged para a esquerda, eles desabam, porque a Ayn Rand ela prova sempre por A mais B como o movimento esquerdista ele é burro com B maiúsculo e só o capitalismo que realmente funciona. Pode ser polêmico, para alguns pode, você pode até discordar, mas eu não conheço até hoje uma pessoa que tenha provado por A mais B que a Ayn Rand esteja errada. E voltando ao livro, nas 50, 60 primeiras páginas, ela então faz esse tratado sobre o Átila e os feiticeiros, aplicando isso aí aos que trabalham e aos que não querem trabalhar, aos que querem ser sustentados. E a segunda metade do livro, ela pega trechos de todos os livros dela, do Atlas Shrugged, do The Fountainhead, do We Are the Living, e mais uns 2 ou 3, e usando as próprias passagens dos livros dela, ela prova ali por A mais B como que o novo intelectual deve pensar e agir. Por isso que, retornando, eu digo, se você já leu toda a obra dela, então é interessante ler apenas a primeira metade. A segunda metade é mais uma recapitulação, porque ela só transcreve ali, ipsis literis, os trechos dos livros dela. For the New Intellectual é uma obra essencial para todo ser humano, expande a sua mente, abre as suas perspectivas de mundo, de vida, e você realmente enxerga a sociedade, que na verdade ela é um tom, assim, é uma visão óbvia, mas que aí por causa da mídia, por causa de movimentos que querem manipular aí a sua mente, você talvez nunca tenha parado para pensar. É para todos? Deveria ser. Na prática não é, porque eu sei que muita gente passa longe. Mas se você for corajoso e quiser melhorar como ser humano, além de você ler a Bíblia e livros semelhantes, leia também a filosofia da Ayn Rand e comece, se você nunca leu nada, comece pelo For the New Intellectual, porque é o mais cool de todos os stuffs.